Oi, ouvintes, amantes da infectologia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio, né, do nosso na Inficast. Hoje trazendo uma temática muito importante que é sobre a hepatite A, certo? Uma doença viral aí que recentemente vem sendo vinculado, né, na mídia com o aumento do número de casos, principalmente nos meses passados, certo? E hoje eu conto aqui com a presença das nossas integrantes Tiffany e Marcela. Inclusive, podem ficar à vontade, meninas, para se apresentarem. Oi, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Pronto. E contamos também, gente, com a presença ilustre, certo, do Dr. Adriano Monteiro, certo? O doutor Adriano, ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, em 2012. Ele iniciou residência multiprofissional em cuidados pós-transplante no Hospital Universitário Walter Cantídio, o HU, certo, aqui em Fortaleza, da UFC. Ele é graduado em medicina pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, em 2023, esse ano, ISMED-US. E ele atualmente é R1 em infectologia pelo Hospital São José de Doenças Infecciosas. Doutor Adriano, pode ficar à vontade, caso o senhor queira se apresentar, dar suas considerações, certo? Olá, pessoal. Queria, na verdade, agradecer o convite da Liga de Infectologia da UES, dizer que me sinto realmente honrado de estar participando e podendo contribuir com alguma coisa com vocês. Sou egresso da UES, estou me sentindo aqui em casa com vocês. Assim, me formei esse ano, em janeiro, e já ingressei logo na infectologia, que foi a área que eu me apaixonei durante o internato, quando eu rodei lá no São José. Inclusive é um rodízio excelente no qual vocês vão passar como internos. E estou aqui para tentar contribuir com alguma coisa sobre esse tema, né, que vocês trouxeram, que está tão em voga aí na mídia, né, nos sites, enfim. A gente vai conversar aqui, uma conversa legal hoje. Certo. Então, vamos ter aí um ótimo episódio hoje, né, falando sobre essa temática muito importante com a presença ilustre do Dr. Adriano. E, para começar, Dr. Adriano, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é a hepatite A, né, e como ela é causada, né? Certo, Nathan. Então, a hepatite A, pessoal, como a gente bem conhece, desde o ensino médio, né, que é falado nas aulas de biologia, ela é uma infecção, né, causada por um vírus que ele vai se multiplicar no fígado. Ele vai utilizar o fígado para ganhar o organismo, né, se multiplicando lá. A gente sabe que existe hepatite A, hepatite B, C, D, E, tem vários tipos de hepatite, mas hoje a gente vai falar especificamente da hepatite A, tá certo? Bem, pessoal, a hepatite A é uma infecção causada por um vírus, né, de RNA da família Picornaviridae, e ela é uma doença que vai utilizar, né, um vírus que vai utilizar o hepatócito para poder se multiplicar. Então, ele é um vírus que ele é hepatotrópico, né? Ele vai utilizar do hepatócito e acaba ele danificando, inflamando todo ali o fígado e causando os vários sintomas que a gente vai falar um pouco aqui mais tarde, né? E ele basicamente se replica no fígado, né, no hepatócito, ele acaba sendo excretado na bile e é eliminado nas fezes dos doentes. Então, nessa eliminação, ele acaba ganhando, por exemplo, o esgoto, ganhando as pessoas que não lavam as mãos, né, acaba ganhando a mão dos indivíduos e essa infecção acaba passando para outras pessoas, tá certo? Que, inclusive, essa é basicamente a transmissão principal do vírus, né, que é fecal oral. E é uma doença, pessoal, que ela tem tudo para ser benigna, autolimitada, mas ela pode ser muito grave. Cerca de 1% dos pacientes que têm a hepatite A podem acabar entrando em hepatite fulminante, sendo necessário transplante de fígado e ficando muito grave. Então, é uma infecção que ela é benigna, autolimitada, principalmente na infância, só que quando você contrai essa infecção mais tarde, né, na adolescência, na vida adulta, acaba que tem uma possibilidade maior de ela ficar mais grave
e o paciente precisar de hospitalização, precisar até de um transplante, né, de UTI, enfim. Outra coisa que eu queria falar sobre isso, sobre a transmissão, é que, por exemplo, né, no Brasil, quando começou a ter realmente mais rede de esgoto, quando começou a ter mais higiene, as redes sanitárias, né, de esgoto nos bairros, nas cidades, acabou que diminuindo essa transmissão da infecção. E é notado que certos meses, né, certos anos, na verdade, que ocorreu lá em São Paulo, lá em 2017, aumentou o número de casos, numa população bem específica, certo? Que a gente vai falar um pouco mais tarde também o porquê que é nessa população que aumentou, porque assim, a questão sanitária melhorou muito no Brasil. Então, por que certos grupos ainda têm mais propensão a ter essa infecção, entendeu? E é basicamente isso. Inicialmente eu queria falar sobre isso. Ah, sim, entendi, doutor Adriano. Então, tipo, é como se fosse um vírus que ele tem essa questão da hepatotoxicidade, né? Ele tem essa transmissão fecal-oral, então ele vai estar também, tipo, muito relacionado à questão dos níveis socioeconômicos. Isso, é uma doença muito frequente, né, em países subdesenvolvidos, de terceiro mundo. E esses países como o Brasil, que estão em desenvolvimento, né, que acaba melhorando a situação de esgoto, de educação, de saúde, acaba que diminuiu muito a incidência dessa hepatite, né? Doutor, aí puxando um pouquinho do gancho dos sintomas que o senhor mencionou, o senhor poderia também falar um pouquinho mais das manifestações clínicas que um paciente com esse tipo de hepatite apresentaria? Pronto, assim, os sintomas que os pacientes apresentam são bem inespecíficos, sabe? O paciente pode sentir ali uma fadiga, uma sensação de mal-estar, ter muita mialgia, né? Dor no corpo, febre. E depois o paciente pode ter náuseas, vômitos do abdominal, principalmente ali em hipocôndrio direito, né, onde fica bem localizado o fígado. E o paciente também pode ter icterícia, né, alteração da coloração da urina. E esses sintomas, normalmente, eles são brandos, eles são para ser brandos, entendeu? Só que pode, como eu falei para vocês, a situação pode ficar um pouco mais grave, inclusive os pacientes começam a aumentar, né? Durante esse curso mesmo benigno da doença. Eles aumentam transaminases, né? Aumenta as bilirrubinas, principalmente a bilirrubina direta. Então, eles ficam realmente com essas alterações de exames e eles podem permanecer com essas alterações durante longo período, assim, tipo mais de 14 dias, só que eles vão começando a melhorar dos sintomas. Então, muitas vezes, o paciente ele vai de alta para casa, eu já vi o paciente indo de alta, ainda com TGO, TGP, assim, de 700, 500, uma bilirrubina de 2, de 4, entendeu? Porque esses marcadores, eles vão sendo diminuídos, eles vão sendo realmente diminuídos com o passar do tempo, e o paciente já vai estar em casa com a doença bem autolimitada, entendeu? Aí aqueles pacientes que começam a alterar, não só transaminases, como altera também NR, altera também albumina. Então são pacientes que a doença está afetando a função hepática, né? Que a gente mede basicamente pela NR, né? Pela albumina. Nesses pacientes, o paciente pode ficar tão grave, ter uma hipoalbuminemia muito grave, ter uma alteração de coagulação muito grave, diminuir a produção de fatores de coagulação, que ele necessita de um transplante, né, de urgência. Então, ele acaba entrando na fila do transplante por via urgência e tendo necessidade de transplantar, de ir para UTI. E, como eu falei para vocês antes, é basicamente 1%, menos de 1% de todas as pessoas que pegam hepatite A que evoluem para hepatite fulminante. Só que, hepatite mais grave, né? Só que com o aumento do número da incidência, da taxa de incidência da doença, acaba que aumentando também o número de pessoas que vão para o transplante. É diferente se eu tiver 20 casos de hepatite A do que eu ter 1.000 casos. Então, quando aumenta a incidência, eu acabo aumentando também a chance de ter mais pacientes com essa forma mais grave. Entendi, doutor. E assim, né? O senhor falou que os sintomas são bem inespecíficos. Não sei se o exame físico seria suficiente para diagnosticar a hepatite A. Como é que se daria esse diagnóstico? Seria mais por exames laboratoriais?
Pronto, Tiffany, assim, no exame físico, como eu falei, o paciente ele vai apresentar a febre, né, que você pode sentir no toque, ele vai sentir uma dor próxima ali à região do hipocôndrio direito, ele vai estar assim com um estado geral ruim, né, vendo a ectoscopia do paciente, um estado geral ruim, ele pode estar desidratado, porque ele pode estar vomitando, né, com náuseas, vômitos, não conseguindo se alimentar bem, não conseguindo ingerir líquidos. É um paciente que pode estar taquicárdico pela desidratação, pelo próprio quadro infeccioso. Tem a questão abdominal, a dor em hipocôndrio direito, a icterícia. Então, são sintomas assim meio que eles não são um pouco inespecíficos, né? E nesses casos, quando você vê esse tipo de paciente, você pode sim levantar a suspeita pela sintomatologia e apesar de ter outras doenças que podem causar também os mesmos sintomas, mas uma coisa que facilita o diagnóstico é realmente a sorologia, que a sorologia ela pode estar positiva até um pouquinho antes da aparência do surgimento dos sintomas, que é a sorologia do anticorpo, né, do anti-HAV, que é o anticorpo, né, antes o vírus da hepatite A. A gente sabe que tem duas formas, o IgM e o IgG, o IgM mais associado a quadros infecciosos agudos e a imunoglobulina IgG, mais com a convalescência, quando o paciente vai ficando curado, né? E você pode solicitar, tem hospitais que eles não têm, assim, o IgM e o IgG, às vezes só tem o IgG total, o IgG não, tem só a imunoglobulina total, né, que é o anti-HAV total, que ele vê justamente o IgG e o IgM. Mas a maioria dos hospitais tem os dois, a diferença, né? O IgM e o IgG. Então, o IgM, você pede o IgM para saber se a pessoa está na fase aguda. Então, você pede normalmente os dois, né? Aí você vê se o paciente está na fase aguda ou já na fase crônica. Se, por exemplo, tiver só o IgM positivo, ele está na fase aguda. Se tiver o IgM com o IgG positivo, ele pode já ter contraído e ele está entrando na fase mais avançada da doença, né, tendendo já a cura. Se ele tiver só o IgG positivo, ele já vai estar curado e já vai estar com a imunoglobulina já o imunizando, né? Inclusive, quando você quer provar que a pessoa tem já a sorologia, já foi vacinada ou já teve contato com o vírus e tem a imunidade, você pede apenas o IgG, que é a imunoglobulina que é mais atrelada à cura ou à imunização. Entendi. Aí, no caso de ver se a pessoa está na fase aguda ou crônica pelo exame físico, daria também? Tem diferença? Pronto, a diferença da hepatite A para as outras hepatites, hepatite B e C, principalmente, é que a hepatite A ela não cronifica, entendeu? O que você pode ter são sintomas como a icterícia, como o aumento das transaminases, passando mais de mês, né? 1 mês, 2 meses com isso alterado ainda. Mas as doenças que realmente, no caso das hepatites virais, que cronificam, que a pessoa fica anos com a doença, tendo a necessidade de tratar com antivirais, no caso da hepatite B, hepatite C, que tem tratamento, né? Mais específico. No caso da hepatite A, não, a hepatite A ela não cronifica, tá certo? Ela é realmente uma fase aguda. E no exame físico vai ser basicamente isso. No exame físico você vai ver todas essas alterações que eu falei, né? Como vai ter a dor no hipocôndrio direito, vai ter a icterícia, você pode sentir um fígado um pouquinho palpável, né? Uma hepatomegalia palpável. Então, você ir na fase mais crônica, acaba que o paciente não vai entrar numa fase crônica porque o vírus ele não tem essa tendência de cronificar, entendeu? Entendi, doutor. Ah, sim. Então, inclusive era uma pergunta que eu ia fazer agora, doutor Adriano, mas o senhor meio que já falou um pouquinho dela também, que é sobre essa questão da diferença, né, da hepatite A para os outros tipos de hepatite, né, hepatite B, C, tudo mais. Aí, no caso, tipo, tem essa relação da hepatite A ser algo mais pontual, assim, de ser agudo, né, e você trata, melhora, evita que evolua para uma hepatite fulminante. E aí, tipo, o que poderia diferenciar ela também das outras, né? Tipo, questão de sorologia ou alguma coisa do tipo. Pronto. O que vai diferenciar, basicamente, vai ser isso que eu já tinha falado. Que a hepatite A,
não cronifica, hepatite B e C cronifica, né? Pode cronificar, principalmente hepatite C. E em relação a, você diz exames, né? Diagnósticos. Então, assim, o que vai dar para diferenciar vai ser os exames sorológicos, né? As sorologias da hepatite B, que já é outro mundo, né? Você tem que pedir o HBsAg, pedir o HBeAg, que é para ver se está multiplicando, ver como é que está, se já tem um anti-HBC, já está atendendo o anti-HBC total IgG, se está atendendo a cura, se... Então, são vários marcadores sorológicos da hepatite B, né? Enquanto a hepatite C vai ter o anticorpo da hepatite C, né? O anti-HVC. Só que diferente na hepatite B e C, a gente confirma também o diagnóstico com a sorologia, não, que eu digo a carga viral. A carga viral você pede, que é por técnica de PCR, onde você vai amplificar esse material genético que tem no sangue do paciente, né, que é o material genético do vírus, para você quantificar, e aí você até tem um parâmetro de melhora, né, e também até de cura desse doente, quando essa carga viral ela indetectar. Doutor, aí, justamente, eu queria saber como seria o tratamento da hepatite A? Pronto, o tratamento, não existe nada de específico. Como eu falei, da hepatite B e hepatite C, existem antivirais que você utiliza na prática clínica que eles vão tratar especificamente o vírus, né? Inclusive, na hepatite C, antigamente não existia. Na época que eu fiz farmácia, né? Que na faculdade de farmácia, ainda não tinha cura para hepatite C. Então, hoje já existem medicamentos antivirais que são bem caros, que o Ministério da Saúde ele cobre esse tratamento. Cerca de um tratamento, são 3 meses de tratamento, é cerca de 200, 300 mil reais, mas o Ministério ele paga, são medicamentos bem tolerados, usados uma vez durante o dia, e já existe realmente cura, e é cura muito alta, cerca de quase 100% os pacientes que chegam, aqueles que não estão tão cronificados, né? E hepatite B já não tem tanta cura, né? Tem um controle virológico, tem gente que fica realmente a vida toda tomando um antiviral, para poder controlar a carga viral e que ela ficar o mais baixa possível, né, para não afetar tanto o fígado. Já na hepatite A, basicamente o tratamento é de suporte. Então, eu vou hidratar o paciente, que provavelmente vai estar desidratado, não vai estar se alimentando, devido a náuseas, os vômitos, a diarreia, ao mal-estar geral. Então, eu vou ter que hidratar esse doente, vou ter que tentar nutrir ele, né, de alguma forma. E eu tenho que evitar também medicamentos que potencialmente são hepatotóxicos, né? Se ele tiver com muita febre, ficar dando um paracetamol de horário, será que realmente não pode piorar? E quando o paciente vai para casa e no próprio acompanhamento, o segmento, é bom ele evitar álcool, né? Porque o álcool também a gente sabe que é hepatotóxico, pode estar também piorando aí essa questão dessa inflamação no fígado, já iniciada, né, pela infecção, certo? E no caso, como eu já citei, se o paciente evoluir para uma piora clínica, né, com alteração de INR, com alteração de albumina, com hipoalbuminemia, então já é indicado transplante hepático, tem que ser listado e aí prosseguir com essa terapia, né, de basicamente tirar aquele fígado que foi destruído, né, que não vai realmente reverter a situação e colocar um fígado transplantado. Doutor, no caso teria... Todas as hepatites têm perigo de virar uma cirrose e precisar de transplante hepático? No caso da hepatite A, como ela não cronifica, né, eu acho que ela não chega nem a causar essa cirrose, porque é um acometimento tão agudo, e a cirrose é bem aquele componente, né, o fígado ele vai diminuindo de tamanho, ele vai ficando irregular, vai ficando rombo, e ele vai ficando realmente danificado, e com isso a gente vê mais nas crônicas, né? No caso da hepatite B, na hepatite C, que são pacientes que, quando eles não são assim bem tratados, acabam que cronificando e o fígado é realmente bem acometido e ele fica cirrótico, tá? Aí vai ter todas aquelas possíveis complicações do cirrótico, né? Que a gente estuda. Pode ter disfunção renal, ele pode ter ascite, ele pode ter encefalopatia hepática, ele pode ter as varizes esofágicas, então
São as várias complicações que o paciente cirrótico tem, aqueles estigmas, né, que a gente vê na semiologia, rarefação de pelos, a icterícia, a ginecomastia, enfim, as aranhas vasculares, e a gente acaba vendo mais isso na hepatite B e C, em relação ao paciente cirrótico. Então, o paciente fica realmente cirrótico e tem perda da função do fígado. Entendi. E assim, no caso da hepatite A, teria alguma maneira de prevenir? Tem sim. Uma das principais maneiras que a gente tem para prevenir é a vacinação, né? Que até 2014 não se tinha vacina no plano, né, de imunização do Brasil em relação à hepatite A. Então, a partir de 2014, foi adicionada a vacina da hepatite A, que ela é administrada aos 15 meses de idade, pode ser dada ali entre 12 meses e até 4 anos e 11 meses, assim, 5 anos incompletos. É basicamente dado com uma dose e basicamente essa dose é dose única até essa idade, até 5 anos. Existem algumas indicações que o paciente após 5 anos de idade, ele pode estar recebendo essa vacina, tá? Aí já não é via posto de saúde, né? Já é a via do CRIE, né? Que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Que aqui em Fortaleza a gente tem no HGF e tem no Hospital Albert Sabin, tá? Então tem algumas indicações. Então, por exemplo, um paciente que já tem hepatite crônica, né? Infecção crônica pelo vírus B, pelo vírus da hepatite C, hepatite B, e pelo vírus da hepatite C. Então, se você tem já hepatite B e hepatite C, tem indicação de tomar a vacina para prevenir a hepatite A. Por quê? Porque se você tiver hepatite A, tem um risco aumentado de você evoluir para a forma grave da hepatite A e ter necessidade do transplante, né? Da falência aguda do fígado e ter que ir para transplante, certo? Então, pacientes, por exemplo, também pacientes que vivem com HIV/AIDS, né? Também tem essa indicação, pode encaminhar para lá. Pacientes que fazem alguma terapia imunossupressora com corticoide, né, de forma crônica, aqueles imunobiológicos. Pacientes que também são transplantados de medula óssea, transplante de órgão solo. Então, tem algumas indicações além dos 5 anos de idade, né, quando a pessoa já passou da fase de vacinar no posto de saúde. E esses pacientes precisam ser encaminhados por CRIE, para esse centro de referência para poder receber a vacina, tá? Além da vacinação, também tem a prevenção, a própria questão do saneamento básico, né? Porque essas doenças, como eu falei para vocês, ela tem a transmissão fecal-oral, né? Então, pelas fezes dos indivíduos infectados, que elas podem ficar infectadas, né? Essas fezes ainda por um longo período, a pessoa já está bem em casa, no domicílio, ainda pode estar transmitindo essa doença, tá? Então, tem que lavar bem as mãos, tem que fazer bem a higiene, tem que ser um esgoto que seja ligado, né, à rede de esgoto realmente da cidade, do bairro, para não ficar o esgoto a céu aberto e outra criança ou outro indivíduo ir lá ter contato com essas fezes contaminadas e acabar levando a mão na boca, levando a mão no alimento e tá ingerindo esse vírus e se contaminando. Então, tem essa parte realmente do saneamento básico, lavar as mãos, higiene, tá? E também existe a transmissão sexual, que é uma coisa que a gente tem que falar, tá certo? Existe sim na relação sexual o contato, em algumas relações, né? O contato oral anal. Então, nesse contato, realmente pode ter a transmissão, tá? A pessoa, inclusive, né? Porque isso eu não falei no início, mas a pessoa, inclusive, ela pode ter hepatite A e ela está assintomática e transmitindo. Nas infecções, a gente tem esse espectro, né? Então, por exemplo, eu posso ter um paciente infectado, assintomático, está sentindo nada, mas está transmitindo a doença. Eu posso ter um paciente que ele está oligossintomático, ele tem ali poucos sintomas, uma dorzinha de cabeça, uma mialgia, e também está transmitindo. E tem aquele paciente que fica realmente doente, que precisa ficar em casa, né? Se resguardando, se recuperando. Tem um paciente que vai ser internado para poder se alimentar, se hidratar, e tem aquele que vai para o transplante. Então, tem um espectro de gravidade, né? Então, esses pacientes que tiveram essa forma leve, eles podem estar, por exemplo, vida normal, com vida sexual ativa, e se tiver esse contato, né, oral, fecal, se não tiver higiene das mãos, acabar realmente ali durante o sexo, ter esse contato, existe sim o risco da transmissão,
tá? E como é que se previne em relação a isso, né? Não se fala muito de, por exemplo, camisinha nessa relação, né, oral, nessa relação, né, com boca e ânus, mas é uma possibilidade também, né? E realmente, basicamente, são essas vias que você tenta prevenir, né? Então, a boa higiene, saneamento básico, ver essa questão dos contatos sexuais e a vacinação. Doutor, e eu queria que o senhor, para finalizar, traçasse um quadro, assim, da hepatite A, tipo, como ela está, em geral, no país. O senhor falou muito da questão de saneamento, de higiene, aí tudo isso estaria relacionado com o aumento dos casos, né? A falta, no caso, da higiene e do saneamento. Pronto, em relação, assim, como está no país. A questão do saneamento no Brasil é uma coisa que vem melhorando, né? Vem aumentando as áreas de urbanização, vem aumentando a rede de esgoto. Então, é perceptível no Brasil uma queda desse número de pacientes novos que adquirem a hepatite A, tá certo? Então, com essa queda, inclusive apoiada, né, pela vacinação que iniciou antes de 2014, não era obrigatória a vacina, mas agora, a partir de 2014, vai fazer já 10 anos, né, que é obrigatória a vacina, se percebeu realmente uma queda desse número de pacientes novos com hepatite A, tá certo? Só que teve, na verdade, um surto, foi em São Paulo, que foi em 2017. Então, lá, inclusive, já teve alerta epidemiológico de aumento de casos, tanto em 2017 como agora, esse ano, que eu queria até comentar, porque lá em 2017, antes de 2017, a gente vê no boletim epidemiológico, que tem lá no site, quando você bota o boletim epidemiológico, hepatite A São Paulo. A gente vê que os casos eram no número assim, de 50, 70 por ano. E quando foi em 2017, teve vários casos, né, que somou mais de 600 casos. Em 2018 foi um 480, se não me engano. Então, aumentou muito o número de casos, né? E foi feita uma pesquisa. Quem eram essas pessoas que tinham esse aumento do número de casos? Aí eles foram ver, eram, na maioria, cerca de 88% de homens, tá? Na faixa etária de 18 a 39 anos, e que tinha uma relação também sexual, como eu falei para vocês, né, que essa era uma das formas de transmissão. Então, dentro desse grupo das 600 e poucas pessoas, eles conseguiram detectar que realmente existiam, sim, os HSH, né, que a gente chama, né, homens que fazem sexo com homens. E a gente sabe que nessa prática, né, de sexo de homens com outros homens, tem sim a relação fecal-oral, né? E é uma coisa que a gente tem que falar com nossos pacientes, entendeu? Não tem que ter tabu. Eu sei que às vezes pode dar vergonha, pode você ficar tímido, né? Mas você precisa perguntar se existe esse tipo de relação, principalmente quando você vê um paciente jovem do sexo masculino com quadro de febre, uma dor abdominal, um quadro meio ficando amarelo, ictérico. Então você tem que perguntar para ele, olha, você se relaciona com homens, mulheres, como é a relação, existe esse contato? Porque sim, é uma forma de transmissão, e só você perguntando isso, né, na sua anamnese, na sua entrevista, você pode sim estar levantando ali uma hipótese da hepatite A e pedindo a sorologia e diagnosticando aquele paciente, tá? E tentando resolver ali o problema dele, entendeu? Então, teve esse surto lá em 2017, né? Eles abriram a vacinação, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a vacinação, ela não é específica desse grupo, né, de homens que fazem sexo contra homens. Ela é, como eu falei, pessoas vivendo com HIV/AIDS, hepatopatas crônicos, pessoas transplantadas, em uso de imunossupressores. Então, lá em 2017, eles abriram a vacinação para esse grupo de pacientes, né, que são os HSHs. E eles conseguiram, você vê no gráfico lá epidemiológico, que vai diminuindo o número de casos. Algo que foi que eles perceberam agora, esse ano, também teve um aumento do número de casos durante este ano, até julho era uma curva realmente ascendente. Acho que julho, agosto, eram cerca de 40 pessoas, 50 por mês, que estava sempre assim subindo, né? Era no comecinho do ano lá em São Paulo, era 10 pessoas, 20 com hepatite A,
E agora em julho, agosto foi 40, mais de 40, então eles viram que estava aumentando o número de casos e também na população HSH, né? Então eles abriram agora, excepcionalmente, tinha lá um boletim este mês também falando sobre isso, eles abriram a vacinação para esse perfil de pacientes, agora excepcionalmente nesse período, para tentar baixar esse número de casos, né? E a indicação é, homens que fazem sexo com outros homens tem que se vacinar. Se ele for imunocompetente, só é uma dose. Se ele for imunocomprometido, tiver alguma imunossupressão, ele precisa tomar 2 doses, com a diferença aí de 6 meses entre uma dose e outra, tá? Aqui no Ceará, pelo que eu levantei, eu vi o boletim epidemiológico, tem o boletim das hepatites virais agora de julho desse ano. Realmente ele não está mostrando que está tendo aumento. No Ceará não teve esses surtos, assim, pelo menos notificados e expostos assim, no boletim, tá? Realmente, desde 2014, a gente vê uma queda da incidência da hepatite A aqui no Ceará, tá? Esse surto de hepatite A, com esses relatos, né, entre esse grupo HSH ainda não chegou por aqui, mas é uma população que realmente está, sim, vulnerável, porque pela prática sexual e que pode realmente ter essa infecção, tá? Pois, doutor Adriano, acho que era isso. Muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso a gravação, o podcast. Acredito que você tenha sanado praticamente todas as dúvidas, se não todas, sobre hepatite A e sobre outras hepatites, né, também, que o senhor acabou falando. E é isso, só gratidão, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, pessoal. Realmente foi claro, foi objetivo e claro nas respostas. Foi sim, foi muito bom. Foi ótimo, com toda certeza, né? Inclusive a gente deixa aqui aberta, né, as portas para caso o senhor queira retornar, né, em vezes futuras, estar aqui contribuindo com a gente, né, para esclarecer dúvidas, né, que a gente tem e que provavelmente a população também tenha, né, sobre essas temáticas, né, que são muito comuns no nosso dia a dia, né, nessa área da infectologia, né, que é uma área tão imensa e tão importante, né, da medicina. Sim, pessoal, eu estou completamente, assim, disponível para vocês, tá certo? Se vocês quiserem me chamar de novo, fazer alguma outra atividade da Liga, realmente sintam-se confortáveis em me chamar, tá? Pois ótimo, doutor. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, doutor. Foi ótimo. Muito obrigado, Valeu. doutor. Foi muito enriquecedor. Valeu, pessoal. Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado. Pois é isso, gente. Estamos aqui encerrando, né, mais um episódio do nosso Linecast, certo? Esperamos que tenham gostado. E já sigam aí, né, a Liga nas redes sociais, @Linecast, né, no Spotify, e @Liga Acadêmica de Infectologia da UES, né, Lainf, no YouTube, certo? E também no nosso Instagram, @Lainf.us, e ficam por dentro, né? Além dos conteúdos que a gente traz sobre o Linecast, né, também os vários outros conteúdos da Liga, certo? Sobre outras doenças e outros projetos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Oi. Natan, eu queria fazer uma proposta, assim, né? Eu tenho, na verdade, eu queria que os ouvintes, né, quem tiver da UES, que tiver aí perto do internato, quem for lá no Instagram da Liga, tá? Comentar, só precisa colocar, sei lá, hepatite A, escutei o podcast, eu vou estar doando a minha coleção, na verdade, as apostilas, né, do Medcel, para quem for lá no grupo, né, no Instagram dos meninos, eles depois fazem um sorteio e eles me passam o contato e eu falo com a pessoa e a pessoa vem pegar aqui em casa, tá certo? Para estimular aí o Instagram de vocês. Eita, galera, uma proposta aí, viu? Ao vivo, certo? Então, tipo, a gente vai fazer, né, a publicação e tudo certinho para tá aí promovendo esse sorteio aí feito pelo Dr. Adriano, certo? Inclusive, a gente já deixa agradecido. Nada combinado, né, Natan? Nada combinado. Foi até de repentino assim, a gente ficou até surpreso agora com isso, certo? Mas muito obrigado, Dr. Adriano. Valeu, tchau, Eu pessoal. adorei, obrigado, doutor Adriano. Pois é isso, gente. A gente se vê nos próximos episódios, certo? Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite.
Fala pessoal, tudo bem? Então, tô gravando esse áudio aqui, né, depois da gravação do episódio, certo? Só para orientar vocês certinho de como é que vai funcionar a questão do nosso sorteio, né? Para participar do sorteio, vocês vão ter que ir lá nas últimas publicações, né, da Liga no Instagram, @life.s, inclusive já sigam. E a partir dela, vocês vão nas últimas publicações, né, seja na publicação do Novembro Azul, ou então na publicação do seminário da Tiffany sobre sífilis, e vocês vão comentar alguma hashtag que tem alguma relação com o nosso episódio atual, né, o episódio de hepatite A, certo? Seja lá hashtag hepatite A, ou hashtag vim pelo episódio do Linecast episódio 3, alguma coisa do tipo, né, que faça referência a esse episódio, para aí a gente conseguir, né, ver que você assistiu esse episódio e vai estar concorrendo aí ao sorteio das apostilas aí do Dr. Adriano, certo? Então, é isso. Já participem aí do sorteio, certo? Sigam lá aí nas redes sociais. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.